Igreja, vamos ler agora a palavra profética, o que Deus tem para nós, e depois nós estaremos orando individualmente para cada um, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ler uma palavra profética no livro do profeta Jeremias. Se você trouxe aí as escrituras sagradas, e nós vamos ter uma palavra, ela já foi pregada, uma parte dela, há algum tempo, mas estudando mais e o Senhor falando mais, Ele tem trazido mais iluminação ainda sobre esta palavra. Então, se você tem a Bíblia, você pode abrir as escrituras sagradas aí no livro do profeta Jeremias, onde vai ser feita então a leitura. É no capítulo 48, a leitura, nós vamos começar no verso 11. Então vamos ler esta passagem. Então nós vamos ler aqui duas traduções sobre esta passagem profética. Então veja bem que fala: Moabe, que era descendência também de Abraão, Jeremias 48, 11. Então fala: Moabe, que também era descendência de Abraão, ele esteve sempre vivendo no curso natural da vida, desde a sua tenra idade, e as suas fezes repousaram. Nessa tradução que lemos aqui diz que as borras do seu vinho repousaram, não foi mudado de vasilhame para vasilhame, ou de barril para barril, nem foi levado para o cativeiro. Por isso não mudou a sua vida, o seu sabor continua o primeiro como antes, e o seu cheiro também não se alterou. Então podeis agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então hoje nesta mensagem profética faremos uma analogia, uma comparação, um paralelo entre dois descendentes de Abraão. Quem foi Abraão primeiro? Abraão tornou amigo de Deus para implantar na terra um povo que louvaria a Deus. Então a visão passaria para os seus herdeiros, para multiplicar, para ser nações que adorariam ao Deus vivo, para Deus dominar a terra, porque a terra foi entregue aos filhos dos homens, mas ela foi usurpada por Satanás, e então Deus levantou um povo na terra para nascer o Salvador e voltar o domínio da terra para o ser humano, para reinar com Deus. Então Abraão foi que levantou-se primeiro para esse objetivo. Então os descendentes dele perpetuariam esta visão. Então a Bíblia declara que um dos descendentes de Abraão, ou seja, da geração dele, não continuou a visão de Deus, e um deles é a parentela de Moabe, que deriva lá de Abraão, deriva lá de Ló, então descendência também de Abraão. Mas outra linhagem de Abraão, ela prosperou, ela foi adiante. Por que que isto ocorreu? Porque a Bíblia declara que Deus fazia de tudo para a visão dada a Abraão passasse para a próxima geração. Então tinha os primogênitos, tinha os que tinham direito da lei de perpetuar a visão, mas quando eles rejeitavam, quando eles não queriam, Deus passava para outros. Então veja bem, não era só a autorização da lei da primogenitura que dava legalidade de passar a visão, mas os parâmetros de Deus. Então veja bem, se o parâmetro era a lei, então tinha o primogênito, aí passava para o outro filho, se não tinha a visão, não quisesse viver a visão de Deus, ia passando para outro herdeiro. Então a lei dava o direito de até a quarta geração, ou até a quarta fase, ou quarto grau de parentela, de ter o direito da visão de Abraão. Então veja bem, tinha irmãos, tinha sobrinhos, tinha primos. Então Moabe, ele estava
dentro da linhagem de Abraão, porque ele pertencia à linhagem dos primos, a linhagem de Abraão. Então até a quarta, até a terceira geração tem direito de herança, igual hoje nas leis brasileiras, na lei civil. Então se uma pessoa morrer e ele não deixou filhos, aí vai passando para os herdeiros aquela herança. Então vai procurar se tem um parente, se tem avós, se tem primos. Aí termina nos primos. O último que pode herdar uma herança de alguém que não tem herdeiro é os primos. É o quarto nível, grau de parentela. Então assim é na Bíblia. Então Moabe, ele estava no quarto nível lá de parentela da herança de Abraão. Então ele tinha que também seguir a linhagem de Abraão. Mas ele falou, não, Abraão já tem lá os herdeiros, já tem os filhos, já tem as gerações. Então ele não se importou em preparar como herdeiro. Então toda pessoa que está na linhagem de herdeiro, ele tem que preparar. Por exemplo, se uma pessoa morre e não tem parentes, ou dá uma tragédia, morre num acidente, as pessoas morrem a tiro, morre numa situação em que muitos parentes morrem, então a lei vai buscar até o quarto grau, até chegar nos primos para ter a herança. Mas veja bem que Moabe, ele estava nesse grau de parentesco, mas diz aqui que ele não preocupou em viver a visão de Abraão. Então diz aqui que ele foi vivendo naturalmente, vivendo na vida natural. Então não foi mudado de vasilhame em vasilhame, ele assentou nas borras do seu vinho. O que é isso? Porque a Bíblia diz que antigamente para fazer o vinho era decantação. Amassava a uva, colocava num barril, ia colocando de barril em barril, e a parte sólida ia descendo lá para baixo, e a parte limpa ia se purificando. É o processo da decantação, até ficar o último barril que tem o vinho puro e o bom sabor. Mas o primeiro é cheio de mosto, cheio de assim, partes sólidas. Então diz aqui que Moabe assentou nas borras do seu vinho. Nessa outra tradução que anotamos aqui, que é uma tradução João Ferreira de Almeida, diz que ele esteve despreocupado, sem viver a visão de Abraão, e assentado sobre as suas fezes repousaram. Então nós fomos pesquisar por que usou esse termo. No original diz que assentou nas borras do seu vinho, mas por que nessa outra tradução diz que Moabe esteve assentado sobre as fezes? Então o que é fezes? Fezes é resíduos que o organismo rejeita daquilo que não produz mais energia, é o rejeito, é o refúgio, é aquilo que não presta mais, presta para virar adubo, mas fezes indica algo imprestável, que produz mau cheiro, que não tem muito valor. Por que a Bíblia utilizou isso para falar que Moabe assentou sobre as fezes? Então diz aqui, nessa tradução que nós pesquisamos, Monfort, que quando a pessoa senta nas fezes ou brinca com fezes, é porque ele está infantil, é porque ele está ainda como recém-nascido, ou ainda infantil. Você pode ver, tem criancinha recém-nascido, a mãe tem que trocar o poeiro, trocar as fraldas, porque está cheio de fezes. Mas tem criança também que é tão inocente que não brinca com fezes. As mães não podem comprovar isso, não fez isso, brincou com fezes. Então isso que a Bíblia estava dizendo. Então veja bem, que Moabe, então ele estava sentado sobre as fezes, quer dizer, ele estava ainda como menino, como criança que não cresceu, como uma criança que não tem noção de nada, que não tem entendimento de nada, isso em relação às coisas de Deus. Então na realidade ele não procurou entender o que Deus falou com Abraão, então ele ficou como uma criança, ficou uma pessoa que não teve entendimento da visão de Deus. Em outra tradução diz que ele não valorizou o que Deus quis fazer na terra, então ele não cresceu, não desenvolveu. E quem não desenvolve
Deus não tem como operar. Por isso que está lá em Hebreus capítulo 6. O que diz lá? Irmãos, pelo que deixemos os rudimentos. Rudimento quer dizer a criancice, a infantilidade da fé, e prossigamos a maturidade em Cristo. Maturidade é crescimento, maturidade é aperfeiçoamento, para experimentarmos o poder de Deus. E o crescimento, a maturidade, ela vem na medida que nós vamos sendo provados. Então veja bem que Moabe não foi levado ao cativeiro, mas Jacó, que não era nem o herdeiro, que o herdeiro era Esaú, Jacó foi mudado. Ele foi levado para o cativeiro, ele teve que fugir, ele teve que arrepender, ele foi transformado, ele foi enganado pelo sogro, mas ele foi orando, Deus foi mudando ele. Então ele foi transformado, ele foi mudado, e ele foi uma pessoa que virou príncipe de Deus, e a visão de Deus pôde ir para a Jacó, que virou Israel. Então veja bem que se Jacó tivesse fracassado, quem seria o herdeiro? Veja bem, por isso que fala de Moabe. Só tinha 2 irmãos. A palavra declara descendente de Abraão. Se a visão passasse para Ismael, mas Ismael não era filho da promessa. Ismael era descendente de Abraão, mas com filho da escrava, que era Agar. Então Deus não tinha promessa para o filho bastardo. Por exemplo, até 1998, a Constituição brasileira tratava o filho bastardo diferente do filho legítimo. Ou seja, se o pai e a mãe arrumassem um filho fora do casamento, ele era chamado filho bastardo, não tinha direito de herança. Foi incluído depois da Constituição de 98. Mas lá no tempo da lei de Deus, filho bastardo não tinha herança mesmo, não tinha direito de herança, mas a linhagem tinha. Então Deus ia procurar. Esaú não quis, vendeu a primogenitura. Se Jacó tivesse fracassado no tratamento de Deus, então a linhagem ia continuar, Deus ia descendo até chegar lá em algum primo, e o mais próximo seria Moabe, que era descendente lá de Ló. Então por isso que fala muito de Moabe. Mas também ele não valorizou, mas diz que Jacó, a chance de Deus na terra seria Jacó. Então Jacó é chamado ladrão, suplantador, ele enganou o irmão, enganou o pai, depois o sogro dele engana ele. Mas veja bem que ele começa a orar, a buscar Deus, a converter mesmo, a querer fazer o plano de Deus. Então aí ele é mudado, transformado, e por causa disso Deus tem como fazer a obra dele aqui na terra. Então não tem ninguém perfeito, não tem ninguém santo assim, que para morar no céu já de uma vez. Não tem ninguém que agrada a Deus totalmente, mas nós caminhamos para a maturidade. Deus não quer ninguém perfeito aqui, perfeito vai ser no céu, mas Deus quer pessoas que cresçam na terra. Esse é o propósito profético hoje. Deus não está obrigando ninguém a ser perfeito, Deus não está obrigando a ninguém a não errar, ou a não ter erro, mas Deus está falando amadurecimento, crescimento, aperfeiçoamento. Aquilo que errou não erra mais, mas aperfeiçoa. Isso é o crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então isso que ocorreu com Jacó. Ele era ladrão, até o nome dele chama suplantador, enganoso, mas ele foi amadurecendo. Então na hora que ele amadureceu, Deus, ou ele deu vazão ao amadurecimento, Deus pôde usá-lo para que ele tornasse aquele que perpetuaria a visão de Abraão. Então é a mesma coisa hoje. Deus quer nos usar, então nós temos que amadurecer. Todo dia nós temos que falar: Senhor, me mude mais um período, Senhor, me mude, mais um ano vai terminar, eu não quero mais um ano ficar igual esse ou o ano passado, eu quero melhorar em agradar a Deus, em orar, no caráter de Cristo, em fazer a vontade do Pai. Então aí Deus vai levantar a sua nação, seu povo, e a visão dele vai se implantar na terra, que a igreja tornar gloriosa. Mas se nós assentar sobre as borras do vinho, sobre as fezes,
se nós não dermos lugar a Deus, se nós não amadurecermos, vai ocorrer que a visão passa para outra pessoa, que a visão passa para outra pessoa. Aí é o grande problema, aí é a grande dificuldade, aí é que muitos falham. Por isso que muitas vezes a pessoa começa na igreja, começa uma atividade, frequenta, não está bom, vou em outra, não está bom em lugar nenhum. E o que isto ocorre? Porque a pessoa não está amadurecendo. E quando a pessoa não amadurece, Deus não vai usá-lo mais. Deus não quer usar uma pessoa só porque fala que serve a Ele. Deus quer pessoas que amadureçam, que mude de vasilhame em vasilhame. Então você tem que saber que para Deus te usar, para Deus te levantar, ou já está sendo aperfeiçoado, continue, para cumprir o chamado de Deus na terra e para a eternidade. Deus quer pessoas que amadureçam para a glória dele manifestar. Então não perca o seu chamado, não perca o seu desejo de servir a Deus. Tem pessoa que fica servindo a Deus só para ter bênção, só sacrifício, só querer melhorar, só dinheiro, só os bens da vida. Mas o cristão, ele tem que pensar, não quero só pensar em bênção, eu quero saber se eu estou amadurecendo, se eu estou mudando de vasilhame em vasilhame para fazer a obra de Deus na terra e na eternidade, porque senão você não chegará no fim. E Deus fica procurando os fiéis para a visão dele se cumprir. Então, no caso de Abraão, a visão quase parou, porque Esaú não quis, vendeu a primogenitura. Jacó, ele era ladrão suplantador, brigou com o irmão, enganou o pai, mas ele amadureceu, então Deus pôde usá-lo. Mas se Jacó fracassasse, teria mais um herdeiro, que é dentro da lei, seria primo, Moabe. Mas veja bem que aí não teria mais como Deus fazer o plano dele, porque Moabe também assentou sobre as fezes, ou seja, não mudou. E aí como que ficaria o plano de Deus? Deus teria que levantar outra geração. Então é o que ocorre, se Deus não encontrar um povo na terra que quer a visão dele, o plano dele fracassa. Não que ele fracassa, mas por causa dele encontrar pessoas segundo o coração dele. Mas se você falar, não, meu Deus, pode contar comigo, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero que o teu plano seja implantado, eu vou viver em função de ti, ainda que eu sou imperfeito, cheio de erro, de falha, mas eu quero que o teu Espírito me amadureça, me ajude. Deus não quer ninguém perfeito, a perfeição no céu, repetindo, mas Ele quer pessoas que amadureçam, que dia a dia mudado de vasilhame em vasilhame, para a glória dele manifestar. Então essa é a palavra profética hoje, que venhamos amadurecer, aperfeiçoar, para a glória de Deus manifestar. Amém? Então as palmas bem forte para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, neste momento, prosseguindo, ó Deus, a mais uma etapa do ministério profético. E a profecia hoje é que venhamos amadurecer, mudar de vasilhame em vasilhame, porque senão Deus passa a visão para outro, e Deus não fracassa, mas a igreja pode fracassar, o homem pode fracassar. Ao longo da história Deus levantou Abraão, mas nas gerações que se seguiam, muitos fracassaram, mas Deus não fracassou. Deus procura fiéis que querem amadurecer. Deus não procura perfeitos, Ele procura pessoas que querem amadurecer para a sua glória manifestar. Nos ajuda, Senhor, dia após dia a caminhar no amadurecimento em Cristo. Nos ajuda dia após dia a fazer a tua vontade, a fazer a tua obra. Pai, abençoa grandissimamente nesta manhã profética, abençoa grandissimamente no dia de hoje, abençoa ricamente, ó Pai, a esta reunião de hoje, abençoa esse culto profético, abençoa, Pai, a esta reunião, para termos a unção do amadurecimento, para não perder o foco em Deus, ainda que venhamos errar, ainda que venhamos ser falho,
mas não perdemos o desejo do amadurecimento. Torne esta igreja caminhando ao amadurecimento. Pai, torne esta obra segundo a mente e o caráter de Cristo. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aviva a tua obra, Pai. Aviva o teu povo. Aviva este amado e querido e santo ministério. Que ninguém desista de servir a Deus. Que ninguém desista de buscar o Senhor eterno. Que ninguém desista de buscar a glória do Pai. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva este santo e querido ministério. Aviva esta obra, ó Pai, aviva este teu povo. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agindo tu, quem vai impedir, Pai? Agindo tu, quem vai barrar a tua obra? Ninguém. Senhor, cremos na tua palavra. Senhor, cremos no poder do teu Espírito. Cremos, Senhor, no poder do teu Espírito amado. Louvado o nome de Jesus. Vai operando, Senhor, avivamento. Vai operando, Senhor, maravilhas sobre esta obra. Vai cumprindo, Senhor, crescimento sobre este santo e eleito ministério. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo querido, ó Espírito Santo amado, ó Espírito Santo bondoso, nos ajuda a viver segundo a tua palavra, nos ajuda a viver segundo os teus desígnios, nos ajuda a viver segundo o teu querer, o teu efetuar. Vai operando avivamento, vai operando maravilhas, vai operando crescimento, vai operando multiplicação, vai operando abundante vitória para todos os presentes. Vai realizando, Senhor, tão grandes maravilhas sobre esta amada e eleita igreja. Que venhamos amadurecer, que não venhamos desistir, ainda que somos imperfeitos e falhos, ainda que venhamos ser até muitas vezes pecadores, mas que venhamos aperfeiçoar dia a dia. É a profecia desta manhã. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que ninguém desista, que venhamos ser mudados de vasilhame em vasilhame, caminhando para o aperfeiçoamento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas louvando o santo nome de Jesus.